Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora aí que você está vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pierre Vieira, estamos começando aí mais um videozinho do canal Sapiência. Hoje eu vim tratar um pouquinho de eletrônica aqui nesse canal. Na verdade, nós vamos começar já com uma partezinha prática. Talvez aí algum dia eu venha tratar um pouco de teoria aí de eletrônica, mas hoje nós vamos visar aqui mais especificamente parte de circuitos com diodos. É aí bem a introdução aí do conceito de eletrônica analógica. Nós vamos começar com os exercícios básicos de circuitos com diodos. Eu vou separar esses vídeos aqui em 4 ou 5 partes, talvez, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, porque são muitos exercícios. Eu vou tratar em cada vídeo, em média, aí, 3 exercícios, para vocês assistirem, pegarem a base e conseguirem desenvolver um raciocínio aí bem bacana. Beleza? Então vamos lá. Pausa os vídeos aí quando vocês chegarem nas questões, tenta resolver que eu vou dando as respostas. Beleza? Vamos lá. Seguinte. Temos aqui então o enunciado. Considerando todos os diodos de silício, determine os potenciais elétricos VA e VB quando houver e as correntes que circulam por cada diodo. Ok, nós temos aqui então o nosso primeiro exercício A. Nós vamos começar com esse exercício bem de leve. Para os outros vídeos aí vocês vão ver que vão ficando mais complicado, lógico. E o que nós temos aqui? O que a gente tem que fazer primeiro, galera? Seguinte, ó, um diodo, o que o diodo faz? Quando uma corrente passa por ele, ele dá aqui uma queda de tensão aqui, ó, nesse sentido, quer ver? Só um momento, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Nós vamos ter uma queda de tensão nesse pontozinho aqui, ó. Aqui vai ter uma queda de tensão, porque nós temos esse diodo. E como o diodo é de silício, diodos de silício, eles têm uma queda de 0,7 volts, ok? O valor de queda deles, 0,7 volts. Ficou bem feio aí, mas eu acho que vocês entenderam. Então vai ser isso. Vai ter uma queda ali nesse ponto aqui, ó, de 0,7 volts. E a partir dessa queda nós vamos conseguir deduzir a corrente que passa ali nesse resistor, passa consequentemente por esse diodo. E nós vamos conseguir desenvolver os cálculos a partir disso aí. Então é o seguinte, galera. Ó, nós vamos precisar então saber qual que é o potencial então desse ponto aqui e desse ponto aqui, para a gente saber qual é a corrente que passa nesse resistor e consequentemente passa no diodo 1, já que eles são em série, né? Bom, se aqui nós temos 12 volts e o diodo causa uma queda de tensão de 0,7 volts, é de se esperar então que aqui vai ter uns 0,3 volts, já que 12 menos 0,7 resulta em 11,3. Agora, aqui vai ter 0. Desculpa, eu esqueci de falar para vocês que é o terra. Ele tem 0 volts nesse ponto. Quando é terra, a gente considera 0 volts. Então é o seguinte, se ao passar por um diodo, aqui deu no terra, ou seja, antes do diodo tem que ter um potencial 0,7 vezes 0,7 a mais do que o terra. Já que o terra é 0, 0 mais 0,7, então aqui vai ter 0,7. Vocês entenderam? Porque é o seguinte, ó, aqui vai ter um potencial e quando passar pelo diodo de silício, vai ter que chegar num potencial zero. Então, é de se esperar que antes do diodo de silício tenha um potencial 0,7. Ok. Com isso, a gente vai determinar a nossa corrente que vai passar por aqui. Ó. Então, a gente vai do maior para o menor. E para calcular a corrente, a famosa e velha lei de Ohm, tensão sobre resistência. Ok. A corrente vai estar passando nesse sentido aqui por quê? Como eu acabei de falar, a corrente vai do potencial maior para o menor. Então, a gente vai ter a corrente nesse sentido. E como que a gente vai calcular ela? A gente pega o potencial maior menos o potencial menor e divide pelo valor da resistência. Como a resistência é de 1K, 1K significa 1000, a gente vai pegar 11,3 menos 0,7 e dividir por 1000. Isso daí vai dar 10,6 dividido por 1000, que vai resultar em uma corrente de 10,6 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 aqui a gente pode transformar em milli. E como a gente está tratando de corrente, vai ser ampere. Então vai ser 10,6 miliampere. Então a gente tem uma corrente nesse sentido aqui, apontando para a direita, de 10,6 mA. E como estamos aqui com os dois diodos em série, com o resistor, a corrente aqui que vai passar em todo mundo é a mesma, ou seja, todo mundo está recebendo uma corrente aqui de 10,6 mA. A corrente vai prosseguir esse caminho aqui. Então é isso aí, galera. Aí ó, a questão estava pedindo o potencial VA e VB, nós acabamos de achar aqui, como só tem o VA, né, nesse caso, nessa questão aqui, vai ser 0,7 volts o potencial VA, e a corrente que passa pelo diodo vai ser de 10,6 mA. Vamos para a próxima, então. Enunciado a mesma coisa. E essa aqui já é um pouquinho mais complicado, mas vocês vão ver aí que vai ser bem simples também.
Seguinte, ó, nós, como sempre, a gente vai começar descobrindo o potencial de um ponto. O potencial desse ponto aqui não está sendo algo assim bem fácil de enxergar não, né? Por causa que ele depende, esse ponto aqui, ó, depende desse daqui. A única coisa que dá para a gente saber é que esse potencial aqui, ele tem o mesmo potencial que esse, mais 0,7, já que quando a gente adiciona o diodo aqui, na frente desse ponto, aqui fica com VA. Então, anterior a ele é VA mais 0,7, ok? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma corrente vindo de 3 para VA mais 0,7. VA mais 0,7 é um potencial. Então, a gente tem a corrente circulando nesse sentido aqui. É lógico, isso se a gente estiver considerando que o diodo está fechado, né? Ele não está aberto. Como a gente está considerando que ele está fechado, então a gente está deduzindo que tem uma corrente vindo de 3 até VA mais 0,7 volts. Beleza. Para calcular a corrente, de novo, famosa e velha fórmula lei de Ohm. I igual a V sobre R. Tensão sobre resistência. Seguinte, como é que a gente vai calcular essa corrente V de X? Eu acabei de falar, vai ser o potencial maior menos o potencial menor. O potencial menor, que nesse caso é VA mais 0,7. A resistência que está aqui é 1K. Então vai ser 3 menos VA mais 0,7 sobre 1K. Além disso, galera, a gente vai ter uma outra corrente descendo aqui, que é IY, que eu chamei de Y. Mas por que colocar essa outra corrente aqui, sendo que está todo mundo aqui em série, já então a corrente deveria ser a mesma? Sim, a corrente realmente é a mesma. Só que para a gente determinar esse ponto VA aqui, a gente vai ter que usar um pouquinho de raciocínio, já que a gente não sabe quanto que vale o VA, nem o VA mais 0,7. Só que a gente tem a informação de que IX é a mesma coisa que IY, já que os componentes estão em série. Se os componentes estão em série, a gente pode igualar essas duas correntes. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai determinar quanto que vale IY. IY vai ser o quê? O potencial maior, que é o VA, menos o potencial menor, que no caso é o terra aqui, que é zero. E a gente vai dividir essa divisão aí. Desculpa, a gente vai dividir essa subtração aqui por 1K, que é o valor da resistência. Ou simplesmente a gente pega VA sobre 1K, já que o zero é o elemento neutro, né? Então, vamos lá. A gente iguala as duas correntes, porque como eu expliquei, a corrente é a mesma, já que os componentes estão em série. Então, igualando as duas correntes, a gente vai ter isso daqui, 3 menos VA mais 0,7 dividido por 1K, igual a VA sobre 1K. Então, a gente vai cortar aqui, ó, VA, 1K com esse 1K aqui, já que está dividindo, né, os dois termos. E agora, nós vamos ter então 3 menos VA menos 0,7. Negativo aqui vai negativar os dois termos lá de dentro, igual a VA. Agora aqui matemática básica, a gente vai chegar que VA é igual a 1.15 volts. Se VA é 1.15 volts, a gente vai ter que esse potencial aqui é 1.85 volts. Ok? E agora, para a gente calcular a corrente, simplesmente a gente pega os nossos valores de tensão, joga na lei de Ohm, super simples. Eu vou usar esse daqui para a gente não ter que mexer com subtração aqui, ó. Então eu vou fazer 1.15 menos 0, ou seja, 1.15 dividido por 1K. A gente vai ter então uma corrente de 1.15 mA passando por esse circuito aqui. Ou então vocês podem fazer aqui também, ó, 3 menos 1.85, se não chegar em 1.15, vai dividir isso aqui por 1K, vai dar 1.15 mA da mesma forma como eu fiz aqui, ó. Eu só fiz ali, como eu falei, para a gente não mexer com a subtração. Então vamos para o próximo aí. Temos aí então o mesmo enunciado novamente. Agora a gente tem esse circuito aqui que já vai envolver uma análise um pouco mais profunda. E como é que a gente vai começar analisando isso daqui? Ó, galera, vocês estão vendo aqui, ó, que nós temos menos 4 volts a menos 4 volts. Vocês concordam comigo que não tem como a gente ter condução de corrente de um ponto entre dois pontos de mesmo potencial? Que haveria deslocação de elétrons entre pontos de mesmo potencial? Não faz sentido, correto? E além disso, a gente tem o fato de que quando a gente for analisar esse potencial VA aqui, ó, como é que a gente vai analisar esse potencial VA? A gente vai ver o que está antes do diodo e subtrair de 0,7, não é? Então isso aqui é 4. Aqui vai ser o quê? 4 menos 0,7, ou seja, 3,3 volts. E agora, o que a corrente faria nesse caso aqui? Ó? Vamos analisar. Senão ela vai vir até aqui, vai chegar nesse ponto. Nesse ponto aqui ela pode fazer duas coisas. Ela desce aqui e depois ela sobe aqui, correto? Uma coisa chamada lei de Kirchhoff. A corrente vai chegar nesse ponto e depois ela se divide. Entretanto, a gente está vendo esse diodo aqui, ó, ele está polarizado de forma reversa.
Quando a gente tem um diodo polarizado dessa forma, ou seja, a corrente está entrando em sentido contrário à seta do diodo, a gente diz que o diodo está polarizado de forma reversa. De forma reversa, não tem como a corrente passar aqui. Logo, a corrente só pode descer aqui. Ó. Ou seja, a gente só vai ter corrente descendo, não vai ter corrente subindo. Então, nesse diodo aqui, ó, não tem corrente passando. A corrente está passando toda nesse ponto aqui. Ó. Só tem corrente passando nisso daqui que eu destaquei para vocês agora. Só a corrente aqui. Ó. Então, só apagar essa bagunça que a gente fez aí agora, que eu vou continuar dando raciocínio da questão. Ou seja, só tem corrente passando naquele pedaço ali, então toda a corrente passa aqui. Ou seja, a gente vai conseguir achar essa corrente que passa usando a lei de Ohm nesse resistor aqui. Então é o seguinte, galera. A gente sabe o potencial VA que vale 3,3 volts. E a gente sabe agora a lei de Ohm, tensão sobre resistência. Fazendo esse cálculo, então, ó, tensão vai ser o quê? 3,3 menos 4 volts, né? 3 aqui, que é o maior. 3,3 que é o maior, menos o menor, que é menos 4 volts. 3 menos 4 vai dar 7,3 dividido por 1K. 7,3 mA vai ser então a corrente I2 ali, que passa no resistor e consequentemente passa no diodo aqui, que está em série com ele. E como eu falei, aqui não vai passar nada por causa que o diodo está polarizado de forma reversa. A corrente não conseguiria fazer esse trajeto aqui, ó, que eu estou fazendo para vocês com laser. Não tem como a corrente fazer esse trajeto, porque o diodo está polarizado de forma reversa. Então é isso daí, galera. Unicamente essa corrente aqui. Então é isso aí, pessoal. Por enquanto foi só esses 3 exercíciozinhos aí. São assim, os mais básicos que a gente tem de diodos. Nos próximos vídeos eu vou trazer uns exercícios mais complexos. Mas isso aí foi um pouco para a gente ter uma base, uma noção do que é que a gente vai estar tratando. Então é isso aí, pessoal. Curte lá a página no Facebook. Por hoje é isso. Valeu.